Vamos lá, galerinha. Feito! Física B, volume 6, hidrostática ainda, continuação natural do teorema de Steph, naquela parte que estava vendo, vasos comunicantes, prensa hidráulica, até resolvi umas questõezinhas de prensa hidráulica na última assistência. Além de ter corrigido o trabalhinho, aquele trabalhinho eu corrigi no quadro mais calmamente na assistência também. E vamos lá, princípio de Arquimedes. Eu não sei se eu cheguei a comentar com vocês daquela caixinha do Arquimedes. Cheguei a comentar com vocês, né? Sim, depois do recreio eu passo para vocês o trabalhinho. Para dentro entregar pelo menos o trabalhinho, como prometido. Só faltou terminar ali um outro, bem rapidinho, no recreio termino seguido ali um. Princípio de Arquimedes, galera. Mais um golpe genial do Arquimedes. Cara, que ideia incrível. O que o cara percebia? Ele percebia, né, como já muitos sábios percebiam, que sempre quando a gente mergulha um corpo na água, o corpo aparenta ficar mais leve. Não é isso? Então uma pedra que a gente não conseguiria erguer fora da água, dentro da água a gente faz um esforcinho e ergue. Uma pessoa que a gente teria trabalho para sustentar fora da água, dentro da água com leve toque ela flutua na nossa mão ali, tá tranquilo? Bom, o que o Arquimedes pensou então? Sempre que um corpo está submerso em um fluido, ele acaba sofrendo uma força para cima, certo? Ele disse que essa força era o empuxo. Mas o mais legal é como ele bolou um método para calcular esse empuxo. Ele começou filosofando sobre um aquário, lembra? Um aquário cheio de água. Dentro desse aquário, certamente nós podemos imaginar uma esfera de água. E essa esfera de água, ela está parada. Se ela está parada, a força resultante nela é? Porém, Arquimedes sabia que se essa esfera de água fosse tirada do aquário e solta, ela cairia, não é isso? Ou seja, ela continua sofrendo a ação de uma força para baixo. Que naquela época não sabiam de onde vinha, né? Certo? Mas sabiam que ela existia e sabiam como medir essa força. Então, se eu for fazer o diagrama de corpo livre naquela esfera imaginária de água, tem um peso atuando nela. E se ela tem força resultante zero, além do peso tem uma outra força, atuando na vertical para cima. Como é mesmo que Arquimedes chamava essa força? Claro. Por isso que o princípio de Arquimedes diz que o empuxo é igual ao peso do líquido deslocado. Não tem mais normal daí? Normal só existe normal quando um corpo está em contato com uma superfície. Então vai existir normal se essa bola, se eu botar um objeto ali, nem ele bater lá no fundo. Aí vai existir normal quando encostar no fundo. Com certeza. Galerinha, olha só. A ideia mais bacana aqui é tu imaginar. Tirei a esfera de água. Botei uma esfera de isopor idêntica à esfera de água em relação ao tamanho e volume. O peso dessa esfera de isopor vai ser igual ao peso da esfera de água? Não. Não, porque a terra atrai diferente o isopor do que a água, não é isso? Certo? Porém, o empuxo vai ser o mesmo. Porque a água ali em volta não vai perceber que tiraram uma esfera de água e botaram uma de isopor igual. As moléculas vão reagir igual ali em volta da bola de isopor. Já que o empuxo continua o mesmo. E o peso é menor, se eu soltar a esfera de isopor lá embaixo, ela sobe. Não é isso? Se eu tirar a esfera de água e botar uma esfera de aço idêntica, o peso continua igual? Não, agora o peso do aço é maior. Com certeza a esfera de aço do que a de água. E o empuxo? É o mesmo, porque a água não vai perceber, opa, as moléculas conversando, opa, viu? Ela tiraram a esfera de água, agora é uma de aço, vamos agir diferente. Não existe isso. A água em volta continua agindo igual. Por que afunda? Acabei de explicar, porque já que o peso é maior e o empuxo continua o mesmo, então como o peso é maior que o empuxo, beleza? Resumindo, para calcular o empuxo atuando num corpo, a gente calcula o peso do líquido deslocado. Empuxo é igual, como é que se calcula peso, gente? M vezes G, famosa fórmula M vezes G, aquela que todos sabem já desde o 8º, 9º ano, que a gente vem calculando peso, M vezes G sempre. Só que a gente está acostumado a trabalhar com a massa de um líquido? Não, a gente usa densidade, ou melhor ainda, massa
específica, que é massa sobre volume. Já que eu quero a massa, o volume está dividindo, passa... Isso, então no lugar da massa vem μ vezes V vezes G. Cuidado, esse V é o volume de líquido deslocado. Volume de líquido deslocado. Resumindo, amigo, se tu desloca 1 kg de água, vai ter 1 kg de força te empurrando para cima. Qual é o peso de 1 kg? 1 vezes 10, 10 newtons. Se tu desloca 3 kg de água, esses 3 kg tem quantos newtons de peso? 30. Vai ter 30 newtons te empurrando para cima. É assim. Então, às vezes, as contas dá para fazer intuitivamente, lembrando da ideia do Arquimedes, melhor às vezes do que fazer a conta toda. Mas eu vou te dizer que usar o μg verde é fácil. Esse aqui é o famoso μg verde, que é o μg hoje, né, do teorema de Stevin. μg verde, sei que não é normal isso, mas a galera acaba lembrando. Agora, cuidado, gente, aquele volume é o volume do corpo todo? Isso, ó, olha ali, ó, volume de líquido deslocado. Não, professor, não é o do corpo todo, não, é o do líquido deslocado. Tu viu às vezes como o cérebro é? Eu acabo de falar uma coisa, às vezes pergunta, a galera não consegue responder. Né? É um pouco preocupante. Então tu vê, ó, de repente não estava tão concentrado. Não é o volume do corpo todo, não, é só a parte que está mergulhada, a parte submersa do corpo. Ó, que tranquilinho. Empuxo, não tem nada demais, já vou fazer exemplo para vocês, aí vocês fazem uns 10. O que pode acontecer em relação ao peso aparente, então? Aquela história de tu pegar a pessoa debaixo d'água e achar que está forte, né? Peso aparente. Que história é essa? Poxa, se a pessoa está mergulhada e tu vai sustentar ela, então tu vai suportar, né, uma parte do peso dela. Tem lá o peso, tu vai fazer uma forcinha F para cima para sustentar ela, mas tem alguém te ajudando, o empuxo. Já que a resultante é zero, na hora que está sustentando o corpo lá que está debaixo d'água, a gente sabe que força mais empuxo é igual ao peso. A força que tu faz para sustentar o corpo é o famoso peso aparente. Então o peso aparente... A força mais o empuxo é igual ao peso. Mas não vai ficar maior. A força tem o empuxo. Isso, é isso aí. Ó. Mas o mais importante é tu perceber que o peso aparente, aquilo que tu acha que o corpo tem, certo? É o peso verdadeiro do corpo, menos o empuxo que a água está fazendo para te ajudar, certo? Então essa força é a força que a pessoa faz para sustentar alguém debaixo d'água. Esse aqui é o peso da pessoa, a pessoa atrai pela terra. E aqui é a força que o líquido faz na pessoa para cima. Já que a pessoa está parada lá embaixo, né? O objeto está parado lá embaixo, essas duas é igual a essa. O resultante é zero, né? Mais passou menos. Como essa é a força que eu faço, eu acho que é o peso do corpo, né? Por isso que dá a sensação de estar mais leve. E aí eles chamam essa força que a pessoa faz de peso aparente. Vai ter valor diferente para baixo, para cima? O peso vai ser negativo. Por exemplo, vou ter que escolher que nem eu tinha que escolher nas outras. É negativo e para cima positivo. Olha, se tu for analisar, isso aqui que eu escrevi depende disso. Né? Se a gente fosse fazer uma equação toda bonitinha, seria assim, ó, para cima é mais. F mais E menos P tem que dar resultante zero. Mais passa para o outro lado menos. Se tu for ser rigoroso, eu estou fazendo isso o tempo inteiro. Só que chega uma hora, às vezes, que isso fica um pouco cansativo. E alguns alunos não gostam de ficar pensando assim, tem dificuldade de pensar assim. Aí a gente começa a usar um pouco a intuição também. Poxa, tem duas forças para cima ou para baixo. Para estar parado, as duas para cima tem que ser igual para baixo. Mas tu vê, dentro dessa frase tem sinal escolhido e tudo mais, cara. Certo? Boa pergunta. Pergunta de quem quer ficar consciente. Tem empuxo no ar. Claro, com certeza. Na época de Arquimedes é possível que eles pensassem só nos líquidos, certo? Mas com certeza existe ar aqui, né? Então eu estou deslocando um pouco de ar. Então na verdade tem uma forcinha me empurrando para cima. Só que é uma forcinha ridiculamente pequena, cara. Não dá nem um Newton, eu acho. Certo? A massa específica do ar, se não me engano, é 0,01 kg por metro cúbico. 0,01 kg, exatamente. Dá umas 10 gramas por metro cúbico a cada 1000 litros. Então vai ser ridículo.
Tá? Depois a gente vai, na hora que vai aparecer uma questãozinha mais específica do ar, a gente faz a conta do empuxo atuando numa pessoa mergulhada aqui na atmosfera, certo? Boa pergunta. Vamos aproveitar que a gente acabou de ver empuxo e peso aparente e dar uma olhadinha na teoria da flutuação. Como é que a gente sabe se um corpo vai flutuar ou não? Que história é essa? Aproveitar o embalo aqui então. Eu vou fazer um exemplo e vou te pedir para riscar uns aí. Olha que beleza, pessoal. Olha que coisa simples isso aqui. Então vamos analisar flutuação. Vê se vocês concordam comigo. Tem 3 situações possíveis para um corpo que flutua. Ou o cara flutua e flutua acima da superfície, ou o cara pode flutuar paradinho em algum lugar lá no meio do líquido, ou finalmente ele pode não flutuar e encostar no fundo do recipiente. Não é isso? Qual é a força resultante atuando nesse corpo? Zero, tá parado, é zero. E tem 2 forças atuando nele, o peso e o empuxo. E já que peso é igual a empuxo, peso igual a empuxo, eu vou poder calcular ou o peso ou o empuxo, dependendo dos dados que ele der. Só que cuidado, nesse caso, galera, o volume que vai no empuxo é só o volume que está debaixo d'água. Aqui aparenta ser metade, né? Mas a questão tem que deixar claro quanto é, certo? Então o peso é igual ao empuxo, mas não é o máximo empuxo que atua no corpo, né? Tanto que se eu afundar esse corpo, o empuxo vai aumentar porque o volume aumentou, e se eu solto, ele vai lá e para de novo naquele mesmo lugar, certo? Só não para porque está na superfície. Assim. Porque o empuxo não tem que ser maior. Porque... Aí é que tá, cara, mas olha só, tu tens que lembrar que se tem força resultante, tem aceleração. Então se o empuxo é maior para cima, vai acelerar para cima, e se ele vai acelerar, ele vai para cima. E aí chega uma hora que ele sai da água, e se ele sai da água, diminui o volume, e aí o empuxo diminui. E se o empuxo diminui, o peso fica maior, aí ele afunda. E aí ficou o volume grande, aí o empuxo fica maior que o peso, aí ele flutua, e afunda, e flutua, e afunda, que nem no dia a dia, já viste um objeto flutuando? Não é assim? Já viu? Já jogasse uma bolinha de isopor na água? Joga pra tu ver. Tuf, ela fica fazendo assim, ó, e depois para. E é justamente o que nos mostra o problema aqui. Vamos de novo, cara. Peso igual ao empuxo aqui fora. Mas quem é o empuxo? É o Mi, G, verde. Quem é aquele V? É só aquele volumezinho ali, ó. Beleza? Quando eu puxei esse corpo e afundei, esse volume aumentou. Quer dizer que esse resultado não é mais igual, é igual antes de estar afundado. Agora o empuxo ficou maior que o peso. Não? I, G vezes V. Isso é um produto de 3 coisas, né, cara? Se eu aumentar esse valor, o que acontece com o resultado? Claro, uma multiplicação. Se tu aumenta esse cara, o resultado aumenta. Tudo bem? Quando esse corpo é mergulhado, o volume de água que ele desloca não aumenta? Esse número não vai aumentar na equação, então? Já que isso aqui é o volume de água deslocado? Antes ele não estava todo mergulhado, tá vendo? Vamos supor que o corpo tinha 1 litro. Tinha só metade mergulhada, meio litro. Depois que ele afundou todo, 1 litro. Esse número aumentou. Se esse número aumentou, o empuxo aumentou. Só que o peso não aumentou. A Terra não vai atrair mais o cara só porque eu mergulhei ele. Já que esse número aumentou e esse cara continuou igual, deixou de ser igual. Agora o empuxo ficou maior que o peso. Por isso que quando eu afundo o cara e solto, ele volta a subir, porque a força para cima é maior que a força para baixo. Só que aí, por inércia, ele continua querendo sair da água depois que o empuxo diminuiu. E aí, chega uma hora que ele fica assim, ó, tava lá no fundo, veio embalado, ele fica quase todo para fora d'água, só uma partezinha dentro d'água. Nessa hora, o peso ficou maior que o empuxo, porque o volume diminuiu drasticamente. E já que o peso para baixo é maior que o empuxo, o corpo volta a descer.
Só que aí tem os atritos, vai perdendo energia e depois de ir e vir algumas vezes, ele para numa situação de equilíbrio, que é assim. E aí o peso é igual ao empuxo. E se fosse um negócio bem leve, muito leve, assim, daí não saía da água. Aí ele pode sair, mas depois eu brincava disso, pegava uma bola de futebol lá na lagoa, lá de casa, e afundava ela, me matava para afundar, às vezes pedia ajuda de um amigo, vamos lá, pisa aí. E depois a gente saía de cima da bola. A bola vinha lá de baixo, saía da água, ia para cima e depois dava umas 2 quicadinhas antes de parar. Mas o que importa é que no final sempre vai ficar assim, certo? E aquela situação ali, ele ficaria assim, tipo, parado mesmo, se tu botasse mais lá na superfície ou lá no fundo. E isso é que é legal, aqui o peso é igual ao empuxo, se tu largar ele ali ele fica, se tu largar ele ali ele fica, largar ele ali ele fica, que nem o submarino. O submarino então tu iguala, né, a densidade do submarino é igual à da água, para o peso ficar igual ao empuxo, depois por inércia tu joga ele para onde tu quiser e ele vai ficar naquele lugar. Certo? É bem isso mesmo. Fala, amigo. Tem como achar a aceleração que o puxo dá no... Claro, isso é questão de prova. Física, meu amor, e a força resultante é o empuxo menos o peso quando o cara está mergulhado. Só isso. Ótimo. Galerinha, então olha só, apesar de ser a mesma equação, tá vendo? Ó, peso igual ao empuxo, peso igual ao empuxo, o importante é saber que nesse caso o volume é o volume do corpo todo, porque eles todos estão mergulhados. E nesse caso o volume é só a partezinha afundada do corpo. Ou seja, a equação não mudou nada. E naquele caso, certamente o chãozinho está fazendo uma força também, né? Nesse caso, então, fica o peso atuando para baixo e para cima a normal e o empuxo. Que equação eu posso fazer entre essas forças? Claro, o peso é igual a normal mais o empuxo, ou a normal é igual ao peso menos o empuxo, que é geralmente o que se pede, né, o que se pede nessa situação, qual é a normal, né, atuando no corpinho. É igual ao peso aparente, né? É o peso menos o empuxo, a mesma ideia do peso aparente. Então flutuação é isso. Se o empuxo máximo atuando no corpo é maior que o peso, ele vai ser largado lá debaixo do líquido, ele sobe, desce até parar, e na hora que ele parou, o peso é igual ao empuxo. Então quando tu diz que o empuxo é maior, é se ele estiver afundado. Nesse caso de a densidade do corpo ser igual à densidade do líquido, o peso vai ser igual ao empuxo quando ele estiver todo mergulhado, e ele vai parar aonde tu deixar ele. Não interessa aonde tu vai deixar, ele vai parar. A densidade do objeto, Isso. é igual a do líquido. Com certeza, né? Lembra? Isso é uma coisa que a gente já estudou e já sabe há muito tempo. O óleo flutua na água porque ele é menos denso. O chumbo afunda na água porque ele é mais denso. Se um líquido tem a mesma densidade do outro, quando tu bota um no outro, não vai haver nem afundamento, nem flutuação, vai ficar onde tu deixou. Certo? É bem isso mesmo. Então se um corpo flutua, né, lá dentro da água completamente paradinho, quer dizer que aquele objeto tem que ter a mesma densidade do líquido, porque se fosse mais denso afundaria, se fosse menos denso flutuaria parando nessa situação. Se fosse mais pesado, Mas aí é que tá, essa ideia de pesado já não se aplica nessa situação. Tanto que um navio é mais pesado que a água, digamos assim, né, porque é feito de aço localmente, mas flutua na água porque é menos denso que a água. Ou seja, navio, se ele flutua, ele tem menos de 1 kg por litro. Olha que legal. E água tem 1 kg por litro. Interessante, né? Então não se esqueçam, o navio ele é menos denso que a água, senão ele afundaria, mesmo sendo feito de aço. Por quê? Porque ele é cheio de ar dentro dele. O que? Comprimiram ar lá? Não, gente, é o espaço que tem lá dentro. Certo? O ar que tem lá dentro, o espaço todo. Por isso que tu não pode botar carga até o limite. Tem um tanto de carga que tu pode colocar, mas tem que deixar um certo espaço lá para ele continuar menos denso que a água. Certo? É assustador, né? Saber que um navio de 100 mil toneladas é menos denso que a água. Certo? Mas é fato, né? Senão ele não teria como flutuar. Galerinha, vou fazer exercíciozinho. Porque por incrível que pareça, a filosofia dá uma ajudada, mas é pouco. O que cura é o exercício. O exercício cura. Vamos lá.